Esta semana o PC teve uma grande vitória no Parlamento, conseguiu finalmente que a lei do financiamento dos partidos resolvesse o problema das receitas da festa do Avante. Não acha que abriu aqui, ou conseguir cumprir esse objetivo, abriu um pouco uma caixa de Pandora na questão dos financiamentos partidários e voltou a tornar admissível que haja muito financiamento não totalmente legítimo aos partidos, sobretudo numa altura em que estamos a iniciar um ano com muitos atos eleitorais? Eu gostaria de clarificar aquilo que aconteceu, que foi afirmado também agora pelo meu camarada Bernardino Soares na declaração de voto. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que o que foi alterado, portanto, foi 20 artigos com 75 números, das quais, portanto, só um artigo e 5 números e alíneas foram propostas do PCP. Portanto, as restantes foram de todos os outros partidos. E é evidente que em relação à questão da festa do Avante, apesar de já haver alguma jurisprudência do Tribunal Constitucional, esta questão, portanto, estas medidas que agora foram tomadas são um avanço positivo, porque a lei foi feita à medida da tentativa de liquidar a festa do Avante pela via financeira, porque levava ao extremo, portanto, aquela visão draconiana que alguns tinham, em que o PCP teria que pagar a festa do Avante. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Vista a coisa ao contrário, esta alteração também é feita por proposta do PCP, esta alteração que aumenta para 3 mil IAS, portanto, mais de 1 milhão de euros, a possibilidade de entrada em dinheiro vivo nos partidos e, ao mesmo tempo, também a possibilidade de elevar o teto da angariação de fundos, foi feita por proposta do PCP, não estava na versão inicial. Visto agora o seu argumento ao contrário, a boleia do PCP e da festa do Avante não receia que venha a abrir-se a tal caixa de Pandora e a entrar muito dinheiro não tão bem justificado nos partidos? Não, nós consideramos que a lei do financiamento dos partidos tem que garantir fiscalização e transparência. Da nossa parte, portanto, eu quero aqui declarar com todo o sentido de responsabilidade que quem não deve, não tem, portanto, que deve haver o máximo de transparência e o máximo de fiscalização. Agora, o problema que aqui está é que inventou-se essa norma específica para a festa do Avante. Mas, em contrapartida, nem agora, durante a aprovação da lei, nem agora com estas alterações, se tocou naquilo que se deveria tocar. Que era? Designadamente, estas subvenções estatais para os partidos políticos que nós consideramos profundamente excessivas, elevadas, mesmo em relação aos limites das despesas eleitorais, nós consideramos também que não são aceitáveis. Ou seja, pôr o Estado a financiar os partidos e simultaneamente procurar impedir que o PCP conseguisse receitas próprias devido à militância, devido ao empenhamento, devido a essa grande festa do Avante, há aqui de facto uma contradição. E isso não foi tocado. Pois, isso não foi tocado, de facto também não se tocaram nos limites máximos. Portanto, para sermos justos, os limites máximos das subvenções públicas também não foram aumentados. O que foi aumentado foi o limite dos donativos particulares. Sim. E, em concreto, esta lei vai permitir a entrada em dinheiro vivo ou por outros meios bancários, vai permitir a entrada de muito mais dinheiro de particulares. E o que eu lhe pergunto, vai permitir, não prevê, como é óbvio, são imprevisíveis, mas o que eu lhe pergunto é que se acha que é preciso gastar mais dinheiro este ano nas campanhas do que nos anos anteriores. Sim, mas o problema não está a pôr, portanto, em termos de recolha de fundos. Portanto, e no caso concreto, um partido que depende fundamentalmente, enfim, não dependemos de grupos económicos, não dependemos, enfim, de pessoas ricas, nós consideramos que é preciso haver a devida contenção em relação às despesas para as campanhas eleitorais, tendo em conta, aliás, o próprio quadro, portanto, que existe. Mas isto pode impedir que um partido tome iniciativa, faça realizações para conseguir que as pessoas livremente, nós estamos aqui a falar tanto de obrigações, de faca ao peito, não, portanto, que as pessoas livremente,
que vão à festa do Avante, Sim, a questão não é possam a festa pagar do- por dinheiro, A possam, questão por não é a exemplo, pagar festa por do dinheiro em vez Avante, A questão é o tal financiamento é o de que estava a falar. Sim. Claro. Não é? que não tem limitações que impeçam que Continua a haver, continua a os existir partidos continuem a ser limitações. financiados de forma limitações. muito pouco- Mas o que é de facto mais contraditório e que tem que ser relevado é de facto este fenómeno, que é, não se fala que os partidos políticos, particularmente os das maiores, como é sabido, portanto, recebem, portanto, subvenções públicas inaceitáveis, elevadas. E isto, nesse sentido, é que nós consideramos que há aqui uma subversão de a lei. Claro, continuamos a ser contra a lei do financiamento dos partidos, tal como em relação à lei dos partidos, porque, de facto, impede que os partidos, de uma forma autónoma, fiscalizados, naturalmente, de uma forma transparente, e quero-vos dizer, portanto, que estamos totalmente disponíveis para isso, mas que permitam o seu financiamento de uma forma livre para os cidadãos. Há quem prefira que seja o Estado, portanto, digamos, a fazer essas subvenções para lhe dar este dinheiro. Não estamos de há acordo. 15 dias